VAR, precisa avisar. Gente, está gravando, né? Os seus rostinhos maravilhosos, maravilhosos vão ficar registrados. Então, quem permanecer é porque está de acordo de deixar os rostinhos maravilhosos serem vistos, não é mesmo? Ah, Shirley, que maravilha! Que bom te ver! Top. Elisama, que eu não tinha falado. A Simone Porto, maravilhosa. Maravilha. Acho que eu cumprimentei todo mundo, né? Viviane, falei, Viviane direto do Maranhão. Maranhão, né? Um detalhe, uma vez eu fui conhecer as dunas Sim, aí, lá os nos Estados Unidos, lençóis. né? Os Isso. lençóis, isso, lençóis. Aí a pessoa não pesquisa antes de comprar a passagem. Eu sou dessa. Eu fui na seca, não tinha uma. Tinha uma duna só. Ai, que raiva. Ah, as lagoas não estavam cheias no período, né? Não, mas a pessoa tem que olhar. Você vai para um lugar, você tem que pesquisar. Eu, não, É. eu detesto pesquisar lugar. Tanto que se alguém quiser ver, vamos viajar comigo. Você só me segue, eu quero. Mas também não reclamo de nada. Eu sigo, porque eu detesto fazer É, roteiro. exato. É, tem um período mesmo que elas ficam secas, ficou bem pouquinho. Não, só tinha uma com uma pouquinho de água lá. Eu falei, mas não Oh. foi bom, eu gostei. Então tem que vir novamente, né, Verônica? Tem que marcar uma Tem. nova viagem para poder olhar elas bem Vou com cheinha. meu marido. Na época eu fui com um ex-namorado meu, hein? Tá bom de voltar agora de lua de mel. Levar o Luiz agora, lua de mel, né? Agora casei, sou uma mulher direita. Isso. Demorou para eu endireitar, mas Encontrou Jesus. foi Ô, Glória. é. E pior que o Luiz é evangélico mesmo, viu? É, você já sabe que não, mas eu Ah. acredito em tudo. Bom, vamos lá então. Deixa eu botar aqui o. Deixa eu ver se tem alguém com microfone aberto. Ó, quem quiser abrir a câmera para a gente ficar mais juntinho, fica à vontade. Se tiver nu, semi-nu, aí pode deixar fechado mesmo. Mas se tiver com roupa, né? Bora lá, né? Não é legal? Ó, o Matheus, gente, ele é meu aluno de Campinas. A gente se deu bem desde a primeira aula, né, Matheus? Exatamente, A exatamente. gente, olha. E a nossa primeira conversa, eu não sei se você vai lembrar, mas você nem era minha professora ainda. Você estava na secretaria e eu, como falo mais do que a boca, estava conversando com a Célia e você chegou para conversar com a Célia e a gente ficou conversando, nós três na recepção do Mackenzie. Ah, é verdade. Então é isso. Eu fui almoçar esses dias lá com. Saí de São Paulo para almoçar com o Matheus, ó, gente. Olha só a pernada. Exato. Quando ele disse que estava empreendendo, né? Falei, cara, eu preciso saber o que você está fazendo, porque você era advogado júnior quando a gente. Quando eu dava aula para você e agora está empreendendo. Eu adoro essas pessoas, assim. Pô, desde cedo, porque eu vejo muita gente falando, não, mas eu acabei de começar. Apesar que você tá faz um tempinho, depois você vai contar, mas eu tenho que aprender mais, tenho que chegar até sênior, não sei o quê, para empreender, ó. Não tem necessidade. Por isso que eu trouxe o Matheus aqui, para ele contar a vida como ela é, tá? Os perrengues, as coisas boas também, tudo isso. Então, essa é a introdução, Matheus. Agora, ó. E a ideia é a gente trocar ideia, Matheus. Você até define quando você começar a falar que você quer que faça as perguntas, se alguém tiver, né? Depois, ou durante, levanta a mãozinha, define aí o que que você quer, porque aqui a gente é informal, viu? Não é muita, é bate-papo. Melhor coisa que tem. É. Fechou, gente? Faz sentido essa troca de ideia aí da vida como ela é na prática? Pronto, a palavra é sua. Bom, eu agradeço a Verônica, que é uma queridíssima e foi uma grande professora que eu tive durante essa minha formação como profissional pelo convite. Eu acho que a Verônica ela trouxe desde do primeiro contato que eu tive com ela uma simpatia que poucos tributaristas têm, infelizmente. E isso desmistifica muito a área, o que é muito importante também. Meu nome é Matheus Oliveira da Silva, eu tenho 25 para 26 anos e a minha jornada no direito tributário é uma jornada que, ainda que eu tenha uma pouca idade, a jornada no direito tributário ela já é antiga na minha vida, porque eu comecei no direito tributário, que foi o meu primeiro estágio, que foi numa quinta vara de execuções fiscais daqui de Campinas, da Justiça Federal. Eu tinha 18 anos.
Aí, de lá até aqui, eu não mexi com outra coisa que fosse direito tributário. Então, dos 18 até aí, então, só direito tributário na veia o tempo inteiro. Saí da Justiça Federal, fui para um outro escritório, que é um grande escritório aqui da região de Campinas. Acho que ele foi eleito até o maior escritório do interior do estado de São Paulo, que é Finocchio Iuspra, o nome, é um escritório bem grande aqui da região. E lá eu fiquei também no setor de execuções fiscais, que, sendo bem sincero, e já que a metodologia aqui é falar da vida como ela foi uma parte que me traumatizou muito como profissional, mas me criou muita casca para eu enfrentar as coisas que viriam pela frente. E, inclusive, hoje eu estou ganhando dinheiro com coisas que eu aprendi nessa época como estagiário, só para vocês terem ideia. Ó, É guarda essa aí. importante. E de lá eu fiquei mais um tempo nesse escritório. Quando eu me formei, eu comecei num outro escritório aqui de Campinas, que hoje em dia não existe mais, porque se separou devido a uma briga dos sócios. E lá eu comecei como advogado tributarista júnior, contencioso e consultivo. Fiquei lá um pouco, eu acho que eu Vamos só fiquei. traduzir o que que é contencioso e consultivo, porque tem Bora. algumas pessoas que estão começando agora, né? E Ah, dentro beleza. desses termos, Beleza. É, ó, o contencioso, gente, tem algum processo rolando, né? Ó, sempre. contenda, contencioso de contenda, de briga, de fight. Que processo é? Pode ser um processo judicial. Ah, eu vou impetrar um mandado de segurança, uma ação anulatória, uma ação declaratória. Ou um processo administrativo. A empresa recebeu um auto de infração, a gente defende. Tudo que é processo, tá? Ou seja, já deu ruim. O consultivo é, antes de dar ruim, a gente faz uma consultoria, que é o que ganha mais, inclusive, que você faz na esfera administrativa. Por exemplo, Simone, a transação que você fez pode ser considerada uma área consultiva, porque não tem um processo especificamente, é uma consultoria que você fez ali, aderiu à transação, né? Eu acho que eu penso que transação não entra em contencioso. O que você acha, Matheus? Porque Não. não tinha execução fiscal, apesar que o dela tinha uma execução fiscal atrelada, mas se não tivesse, Mas seria. eu acho que nem chega a ser o contencioso para É, mim, porque para mim o contencioso é mais quando você tem que sentar a bunda na cadeira e elaborar tese, escrever, isso, escrever, escrever, é escrever. isso, tá bom? Quando a gente pega o caso, só faz a transação e protocola uma petição de 2 páginas, eu nem considero contencioso, eu acho que é mais consultivo. É isso, é consultivo. É isso, gente. Tá bom? Essa é a diferença. Beleza, Exato. continua aí. E, gente, conforme vocês vão tendo o insight de vocês aí, podem ir me interrompendo e conversando, que eu gosto desse esquema de bate-papo. Então, para, pergunta, responde e segue o barco. Só fazendo parênteses, eu sou apaixonado pelo programa da Marília Gabriela, De Frente com o Gabi, né? Então, assim, Ah, aquele de esquema de frente, conversa para mim é maravilhoso, entendeu? Ah, pergunta, responde, pergunta, responde. Eu acho que é o melhor dos mundos. de frente com o Enfim, Matheus. é, é. Diferente com Verônica, no caso, né? Eu sou só o entrevistado. É verdade, E, de frente com o Verônica. enfim, aí nesse escritório eu fiquei pouco tempo, porque, sendo bem sincero, a nossa área, e alguns de vocês devem saber, é uma área que, infelizmente, para os profissionais que estão em início de carreira, se remunera muito mal. E poderia se remunerar melhor, com certeza, mas se remunera muito baixo. Então, nessa época, eu trabalhava num regime de pejotização e eu ganhava R$ 2.000 por mês. Era assim, um absurdo, era um absurdo. E é terrível, para viver em Campinas, que o custo de vida é mais caro que São Paulo, só para você ter uma ideia. E, enfim, caótico. Aí eu fiquei lá 10 meses quando eu recebi uma proposta de ir para um outro escritório, que é um escritório bom aqui de Campinas, só que ele não é um escritório de contencioso de massa, como os que eu tinha passado. O Vaz de Almeida, que é onde eu estava, é um escritório boutique. Então, são poucas empresas. As empresas que são clientes do escritório são empresas muito grandes e muito qualificadas, e com problemas muito específicos e muito pontuais. Então, não são aqueles clientes que têm execução fiscal a rodo. É uma coisa bem mais elaborada. Você senta e estuda o caso do cliente, porque não é um negocinho fácil de resolver. É isso que é É, massa, tá? Quando a gente fala contencioso de massa, é um monte de caso igual. Você só troca o exato, número você do vai copiando e processo. colando. É, Exato. não leva ninguém para lugar Não, nenhum. não, eu não gosto. Eu praticamente não gosto, É porque para alérgico. mim, não, para mim isso daí é a robotização do direito, né? Eu não gosto muito disso. Enfim,
E eu fiquei nesse escritório ganhando um salário significativamente bom, porque meu salário à época era de quase R$ 4.500. Eu ganhava ainda mais quase R$ 1.000 de vale-refeição, ainda eles pagavam minha anuidade de OAB. Então, assim, era um combo que juntando tudo dava quase uns R$ 7.000 ali no mês, com todos os benefícios, tudo. Era um salário excelente, não posso negar, mas chegou um momento da minha vida que eu peguei e eu comecei a ver assim, meu. Que coisa chata, né? Toda vez que eu chegava no escritório, eu via os sócios chegando com aqueles carrões e não sei o que lá, e um dos sócios tem 35 anos, ele é só 10 anos mais novo que eu. E eu via ele chegando naqueles carrões, não sei o que lá, e um dia a gente advogando para uma empresa que era cliente do escritório, nos embargos da execução fiscal, para quem não sabe, quando tem execução fiscal, se você não consegue discutir nenhuma nulidade da CDA, da certidão de dívida ativa que constitui aquela execução fiscal, você leva para discutir nos embargos a execução fiscal, né? Que daí pode ter tem dilação probatória, tem um monte de coisa para executivo não tem. E nos embargos à execução fiscal, nós estávamos discutindo uma ação que era de quase R$ 7 milhões, uma ação grande, e o escritório conseguiu comprovar por meio da perícia e foi uma ação muito rápida, viu? Foi uma ação muito rápida, porque não teve recurso de apelação depois da sentença, porque a Fazenda já, assim que foi reconhecida o direito do nosso cliente na época, a Fazenda já baixou as CDAs na hora. Então, assim, foi muito rápido. Foi um caso totalmente atípico. Moral da história: o escritório reduziu o débito do cliente de 7 milhões e pouquinho para R$ 5.000. Uau! Para R$ 5.000. E aí, o que que acontece? O contrato do escritório que eu tive acesso àquela época, ele fazia aquela seguinte questão. É, todo êxito que tivesse, o escritório ganharia 8% em cima de êxito. Ou seja, como o escritório reduziu 6.900.000 de dívida, o escritório ganhou aproximadamente uns R$ 550.000 de honorários, né? O que é uma paulada. Olha, olha a E a dica de moral contrato, hein, gente? Ó, se forem defender a execução, coloca essa cláusula no contrato. Qualquer É, êxito. essa cláusula é importantíssima. É. E quando eu vi aquele dinheiro caindo na conta do escritório, porque eu que fui até o banco fazer a transação para o dinheiro ser transferido, etc. E eu cheguei na minha casa e falei assim, cacete, R$ 550.000. Eu vou soltar uns palavrões, vocês não liguem. R$ 550.000 é muita grana, bicho. E eu toquei esse caso do início ao fim. E eu não ganhei R$ 1 em cima disso. Nada. Aquele dia, parece que saltou uma pulga de dentro da minha cabeça e começou a me incomodar, porque aquele negócio ficava pulando, eu chegava no escritório e falava assim, nossa, mas que coisa chata, R$ 550.000, eu não ganhei R$ 1 em cima desse caso. E calhou que, voltando no exemplo do carro, na semana seguinte, o dono do escritório trocou de carro. Por que será, não? E ele pegou um carro que é assim, quase R$ 1 milhão. A hora que eu cheguei no escritório, que eu vi aquele carro estacionado na garagem, e eu perguntei pro porteiro de quem que era, ele falou de quem que era, eu peguei e falei assim, não, não é possível. Porque assim, a gente fica sulancando, obviamente, e eles vão se aproveitando disso. Ok, tá no direito deles, ele construiu a marca, ele construiu o escritório. Só que eu também quero ser o cara que vai chegar com o carro caro dentro do escritório, não o que vai ficar ganhando R$ 4.000 para deixar o outro rico. E aí, aquele dia eu falei assim, não, pra mim chega. Pra mim chega, porque não tá dando mais, até que eu cheguei no meu chefe na época e falei pra ele, olha, é o seguinte, eu vou pedir desligamento. Não, mas você vai pedir desligamento agora? Eu falei, não, eu vou pedir desligamento, eu já tô te dando prazo de 30 dias para você encontrar outra pessoa para me substituir. E perfeitamente. Assim foi, fiquei mais 30 dias. Eu já tinha feito um planejamento financeiro, porque o meu projeto já era abrir meu escritório em um dia, não sabia quando, não sabia que seria tão cedo também, sendo bem sincero para vocês. E depois que eu pedi demissão, eu lembro que eu sentei na minha mesa, eu tremia. E eu falava assim, meu Deus do céu, como que eu tomei essa decisão assim no papum? Porque eu cheguei, eu não estava com a ideia de pedir demissão. Aconteceu alguma coisa na reunião que eu não gostei. Eu cheguei na minha mesa, mandei mensagem no Teams pro meu chefe, falei assim, viu? Vamos na sala de reunião que eu quero conversar com você.
e pedi demissão. Então foi assim, eu cheguei, eu saí de manhã empregado, cheguei em casa à noite sem emprego. E querendo ou não, é uma decisão muito impactante. Mas eu afirmo categoricamente, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Quanto tempo faz isso? O escritório está indo para 2 meses agora. Ó, Hoje, inclusive, está fazendo 2 meses. Eu nem tinha reparado. Hoje, exatamente hoje, 2 meses. Porque eu saí no dia 11 de junho. Aí, como eu não tirava férias fazia 3 anos, eu peguei e falei assim: não, eu preciso tirar um pouquinho de férias. E aí, eu tirei um mês para colocar minha cabeça no lugar, para eu conseguir respirar antes dessa nova fase. E no dia 11 de julho, eu estava começando a prospectar cliente. Aí ó. começou a doideira, porque foi quando eu realmente tive a certeza que eu tava sozinho na luta, entendeu? Não tinha mais um salário fixo pingando na conta. Se eu não acordasse da cama de manhã e desse o meu melhor naquele dia, eu não ia ter dinheiro no final do mês, porque a fatura do cartão continua chegando, a conta de luz chega, a conta de internet chega, o aluguel chega, e enfim. E e desde então eu tô nessa batalha de 2 meses. Em 2 meses o escritório já tem 10 clientes fixos e eu já tô ganhando hoje mais do que eu ganhava quando eu era advogado no outro escritório. Ô, Então, assim, são algumas coisas que eu até estava comentando essa semana, né? É aquele tipo de situação que até emociona a gente um pouco, quando a gente pega e fala assim: caraca, se eu não tivesse dado esse passo, eu ia estar estagnado no mesmo lugar até agora. Tive medo pra cacete, muito medo. Até hoje eu tenho medo pra caramba, porque querendo ou não, só 2 meses, mas conta todo como é dia que eu você acordo. fez. Receita, Como é que você receita. prospectou? Conta aí pra galera, na prática. Você foi o quê? Ligou? Mandou Na sinal de prática, fumaça? vamos. Bateu na porta das pessoas? Como é que você prospectou essa Então, galera? eu Que acho que o contrato você primeiro passo de fechou? tudo. O primeiro passo de tudo, eu acho que foi o mais engraçado, foi que quando eu fui abrir o escritório, eu comecei a cotar valores das coisas que todo escritório tem. Então, identidade visual, fazer site, fazer todas essas coisas. Aí a primeira pessoa que eu fui conversar que fazia identidade visual virou e falou para mim: não, pode ficar tranquilo, porque eu faço sua identidade visual, faço a logo, mais umas coisas lá, R$ 1.200. Eu falei: nem fodendo que eu vou pagar R$ 1.200. Não é que não valha. É Ah, que eu, no momento, não tenho dispondo R$ 1.200 para soltar assim na mão de uma pessoa. Gostaria? Muito, mas eu não tenho. E tá tudo certo. Aí eu falei assim, meu, não vai rolar não. Fui, assinei o Canva Pro e comecei a colocar minha criatividade em dia. Fiz a logo do escritório. Aí eu fui ver o pessoal que fazia o site, mais R$ 800. Falei, também não vai rolar. Assinei um outro programa, fiz o meu próprio site. ó, tá vendo, gente? E aí eu fui descobrindo que eu tenho talentos que eu não sabia que eu tinha até então, entendeu? Passa o nome do E site. Olha lá, a Silene quer. E que pode minha deixar, eu vou logo e passar meu aqui. site, eu que fiz também. Não tem essa não, Não gente. paguei, não. Quem quiser dar uma sapiada aí, pode dar. Aí ele E colocou no chat. aí eu fui atrás disso, eu fui atrás de ir resolvendo essas pendências por conta e resolvi. Quando eu comecei a prospectar cliente, quando eu peguei, nesse um mês que eu estava cumprindo essa forma de aviso prévio, o que que eu fazia? No meu horário de almoço no escritório, eu não saía para almoçar. Eu Ah, ficava no almoço, eu abria a lista de devedores da PGFN, ó, gente. jogava o CNPJ das empresas da lista de devedores. E detalhe, eu pesquisava por cidades pequenas, onde não tem advogado tributarista para comer o meu negócio, entendeu? Gente, essa Porque é dica é um de nicho ouro. assim muito bom. Então eu pegava o interior do interior de São Paulo. Aí eu ia numa cidade lá. Ia, e aí eu trazia a lista das empresas, pegava a lista das empresas, daí eu catava o CNPJ delas, jogava para ver qual que era o valor do débito. Via o valor do débito. Daí eu jogava no PGE, no PJE para ver se eu tinha alguma execução para analisar. As que tinham execução fiscal eu pegava e eu começava a abrir execução por execução, ver qual tinha advogado, qual não tinha advogado. As que tinham advogado eu via se o advogado tinha feito alguma cagada ou não. Se não tinha feito, eu ficava quieto. Porém, as que eu via que a pessoa já tinha advogado, mas não tinha advogado naquela execução, já era uma execução antiga, eu mandava mensagem falando, e-mail. Eu mandava e-mail falando assim: queria saber se a gente pode agendar uma reunião. Não respondi, eu ligava, dali uma semana eu ligava de novo para a pessoa e falava: viu, eu te mandei um e-mail no tal dia, não sei se você chegou até o tempo de ver, porque eu sei que as coisas estão corridas e tal. Aí eu vendi o meu peixe.
Aí eu vendi o meu peixe e falava assim, não, porque o governo tá com um programa de transação agora e dá desconto e não sei o que lá. E você vai vendendo seu peixe da forma que dá. Então essa foi a primeira forma de prospecção que eu fiz. E eu acho que de todos os leads que eu consegui, eu converti uns dois ou três só em cliente. Porque não é uma taxa de êxito grande. Porque é uma coisa mais delicada. Porque, assim, se você é um empresário, você recebe um telefonema no meio da sua tarde, do nada, de um advogado de Campinas, você tá do outro lado do estado, o cara te descobriu, você não sabe como, e você vai entregar a negociação da sua dívida na mão do cara, entendeu? Então, assim, você já tem que ir com a mente de que não é necessariamente porque você está fazendo que você vai converter todo mundo em cliente logo de primeira, entendeu? Então tem que estar com esse pé na realidade. Você acha É que o que eu fez quero? quantas ligações para conseguir esses 3 clientes? Eu acho que eu fiz mais de 150 ligações. É isso mesmo, gente. Mais de 150 É ligações. isso A mesmo, tá? cada Essa é a 50 eu taxa de convertia um. conversão. Hã? Mas A conseguiu cada 3 clientes. 50 eu converto um em cliente, né? E aí, a segunda coisa que eu fiz, e eu acho que isso foi algo muito importante, e nesse eu abri mão do dinheiro. Aí eu peguei e contratei um rapaz para cuidar do meu Google Negócio. Porque eu falei, esse daí eu não vou estar disposto a aprender no momento. Então eu vou contratar alguém que saiba, e aí eu paguei um valor X para ele. Deu uma semana que eu anunciei no Google, o rapaz pegou e me mandou uma mensagem falando: Olha, eu sou de uma padaria daqui de Campinas e não sei o que lá, tem como a gente agendar uma reunião? E eu falei: Óbvio que tem como a gente agendar uma reunião. E eu fui, realmente, é uma padaria de família, muito pequena, só que os caras estavam com assim. R$ 55.000 em dívida com a PGFN, tudo de Simples Nacional atrasado. Hum. Aí o que que eu fiz? Aproveitei que o PG da U2 estava aberto, fiz a simulação, mandei para ele. Eu falei, ó, consigo reduzir em 27 mil sua dívida. Hum. E ele falou, perfeito. Daí eu falei, então tá ótimo. E qual que é a forma de pagamento? E eu não sabia como valorar esse tipo de coisa. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, gente, como que eu vou valorar um negócio desse? Eu falei, vou chutar alto. Eu falei, 10% em cima do valor que eu reduzi. Ele virou e falou assim, tá bom. Eu falei, como assim, tá bom? É tão fácil assim. E ele ainda falou, não, porque eu tinha pensado que fosse ser mais caro, não sei o que lá, eu tinha até me preparado para pagar mais. Aí eu fiquei puto da vida, porque eu falei, porra, Eu, podia eu ter jogo pedido mais. 30, tá? Dica 30% para eles. Então. Mas esse cliente foi o que me motivou a ir atrás de outros. Aham. Porque, como foi o primeiro efetivo cliente a pagar, quando eu vi o dinheiro caindo na conta, eu peguei e falei assim: eu tô fazendo o negócio certo. Porque em um honorário eu já ganhei basicamente o que eu ganhava de salário bruto no outro escritório e líquido, entendeu? Então, assim, aí eu falei, eu tô fazendo a coisa certa, porque é aí que tá o dinheiro. É aí que tá o dinheiro. E aí você começa a ir prospectando de algumas formas que muitos escritórios grandes não veem. Então, o escritório grande tá cagando para as empresas do Simples Nacional. Eles não estão ligando para elas, porque é um setor que não é o queridinho dos tributaristas, entendeu? Tributarista é tributarista, só advoga para lucro presumido e lucro real. Simples Nacional, Deus me livre. O que que é isso? Simples Nacional, né? E é lá que está o dinheiro. Porque são eles que realmente estão desesperados porque eles precisam pagar. Porque se eles ficam desenquadrados do Simples Nacional, eles são passados para o lucro presumido e eles não têm dinheiro para pagar nem o Simples, quem dirá o lucro presumido. Uhum. Então é lá que tá a grana. E depois disso, o escritório foi se mantendo por meio de indicações, porque aí eu comecei a mostrar minha cara. Comecei a postar vídeo no Instagram, comecei a publicar notícia no LinkedIn, comecei a mandar mensagem para 550 amigos. Eu acho que nesses últimos 2 meses eu conheci mais cafeteria do que eu conheci durante a minha vida inteira. Porque cada semana eu pegava e deixa eu mandar aqui. Eu pegava e ia num restaurante diferente, numa cafeteria diferente. Um amigo meu, vamos tomar um café, advogado de tal área. Você tem cliente em tal área? Tem, você não quer fazer uma parceria? Aí, ó. Tenho, então tá. Então eu te indico cliente, você me indica cliente. Beleza. E por aí foi caminhando, e foi caminhando, e foi caminhando, foi caminhando, até que chegou nos 10 clientes que estão agora.
E o projeto até o final do ano é contratar um estagiário já, Nossa. porque chegou num nível que eu não estou mais conseguindo administrar com tanta tranquilidade a quantidade de coisa que tem acontecendo, porque eu resolvi algumas dores minhas por meio do meu serviço. Lembra que eu disse que eu não tinha dinheiro para pagar identidade visual, não tinha dinheiro para pagar esse pessoal que cuidava de rede social? Então, um amigo meu da época da faculdade que fez direito, ele resolveu desistir do direito e ele Hum. abriu uma baita de uma empresa que cuida de identidade visual de empresa, que faz tráfego pago, todas essas coisas. Aí ele pegou e falou assim: Ah, vamos tomar um café? Vamos. E nesse café que eu tomei com ele, a gente fechou um contrato de permuta. Ele vai fazer toda a minha identidade visual, todo o meu Instagram, todos os meus Reels, vai cuidar de todas as minhas redes sociais e eu faço os contratos da empresa dele. E ninguém gasta com nada, entendeu? Um ajuda o outro. E permuta salva vidas. Permuta salva vidas Não tem demais. tributação? Exato, é perfeito, porque é uma troca de serviços, você deixa de pagar. Por enquanto, eu estou advogando na pessoa física. É, e aí você deixa de se preocupar daquele dinheiro saindo todo mês. E agora eu tô tranquilo, porque eu sei, agora o meu escritório vai ficar legal, porque esse Insta que alguém aqui que tá chegando notificação aqui, não sei se é, mas eu acho que o pessoal que vai seguir no Insta agora vai ver que agora o meu Insta tá com uma cara. Semana que vem já vai estar totalmente diferente, porque hoje eu já fiz reunião com o pessoal da identidade visual que vai mudar absolutamente tudo no Instagram. Olha. Esse fundo aqui vai mudar inteiro, entendeu? Então, assim, eu comecei realmente a mergulhar de cabeça no negócio. Então, assim, se eu tiver que passar 15 horas sentado na frente do computador trabalhando por causa do escritório, eu vou passar as 15 horas trabalhando, porque eu prefiro gastar 15 horas trabalhando para mim do que gastando 15 horas para o outro ganhar 550 mil reais de honorário e eu continuar com o Traumatizou. mesmo carro que eu tenho. Não é nem traumatizou, mas me serviu como uma catapulta. E Foi? olha que coisa doida, né? Os últimos dois patrões que eu tive, desse último escritório e do outro, eram muito ricos. E no dia que eu pedi demissão, eu passei a mão no carro e fui para casa dos meus pais, em Itu, que é aqui perto de Campinas. Isso daí era um sábado de manhã. Eu estava na estrada, uma Porsche encostou na minha traseira. Eu olhei no retrovisor, tinha sido meu primeiro patrão do escritório que fechou. Ah, Era ele. Aí eu joguei para direita e ele passou. Eu voltei para a faixa da esquerda. Encostou uma BMW gigantesca na minha traseira. Era o meu último patrão. tomar banho. Aí eu peguei, aí eu olhava para o céu e falava assim: Deus, o recado tá muito bem dado, tá? Eu acho que daqui a algum tempo eu vou entender que de fato essa era a melhor coisa para me dar uma motivada de eu conseguir os meus. Enfim, perguntem, por gentileza. Podem perguntar e aí eu vou explicando mais coisas, mas é uma trajetória muito divertida, tem muita coisa legal para se Arrasou. contar no meio de tudo isso. Que serviço você está prestando para esses 10 aí? Tem um pouco de cada coisa, porque eu não deixo passar absolutamente nada. Ó, escutou essa? Eu não deixo passar nada. O que chega, eu tenho um parceiro para fazer junto comigo. Tá vendo? Gente, Então, por esse exemplo, é o chegou uma segredo. ação trabalhista e essa ação trabalhista foi uma maravilha, está sendo uma maravilha. A moça foi contratada sob regime de pejotização, com todas as características de seletista. Todas. Hum. Perguntou se dava para converter o vínculo. Eu falei que dava, óbvio que dava, porque isso daí, e isso é muito importante. Quando você é advogado, você pode não saber responder absolutamente tudo, mas você tem que ter uma noção um pouco de cada coisa, entendeu? Para pelo menos você passar a confiança no primeiro contato que a pessoa vai ter com você. Porque o primeiro contato marca. Se você conversa com a pessoa da primeira vez, você não passa confiança nenhuma, muito provavelmente a chance de você fixar aquele cliente no teu escritório é muito baixa. Então, é o que eu falo. Ainda que você não faça a menor ideia do que você está falando, diga com convicção. Porque ninguém sabe que você não sabe o que você está falando, porque a pessoa também não sabe. Então, No direito tudo porque depende, né? Então, exato, você fala assim, não, Essa foi depende, tem boa. que ver. Eu vou ver o que eu sempre falo quando eu não sei responder o que o cliente me pergunta, e eu não quero dizer que eu não sei, Como você porque eu faz? vejo que se eu disser que eu não sei, o cliente não vai ficar. Eu falo assim, essa é uma situação muito delicada, tem tribunais que entendem favoravelmente e tem tribunais que não. Eu preciso analisar a jurisprudência. perfeito. Gente,
Arrasou. É isso que eu falo. É o jeito. Entendeu? Arrasou. É, arrasou. É isso. É isso. Mas eu nunca respondo pra ele, não sei qual é o seu problema, não sei como resolver. Entendeu? Eu falo assim, tem que ver como que tá o entendimento atual da receita, porque varia muito. Até no final dessa semana eu posso te mandar um e-mail com a resposta definitiva? Pode? Então beleza. Então até o final de semana eu te dou um retorno. Aí Aí você eu me vai e pede o debulho quê? para entender o Ajuda, negócio. pesquisa. É isso. Aí eu pesquiso que nem um louco, encho o saco da Verônica perguntando algumas coisas, e aí eu vou perguntando, porque é o jeito. Mas voltando para essa ação trabalhista, depois que eu fechei o cálculo, daí o que que aconteceu? Eu não tenho dinheiro e não vou. Na verdade, dinheiro tem, eu só não quero gastar para pagar o contador agora para fazer cálculo trabalhista, porque é um gasto. Entrei na internet e falei, como que eu faço o cálculo das verbas trabalhistas? Aí eu achei um vídeo do cara GPT. explicando tudo. Não, um vídeo no YouTube, o cara me explicou tudo. Eu já gosto de Excel, meti tudo no Excel, fiz as fórmulas bonitinhas, fui preenchendo tudo, já fechei o valor da causa, já tenho mais ou menos a expectativa de quanto que a mulher vai ganhar. E tá ótimo. Chamei uma amiga minha que faz a parte trabalhista, fui extremamente honesto com ela, porque eu acho que quando a gente ganha dinheiro, uma das principais coisas que tem é você ser honesto com quem está te ajudando a ganhar dinheiro e não passar a pessoa para trás. Porque isso eu acho que é um valor básico de qualquer profissional. Cheguei para ela e falei assim: do que eu vou ganhar, 60% é seu, 40% é meu. Não, mas Uau. como? Porque é pelo seu escritório? Não, mas eu não tenho conhecimento técnico nenhum. Quem faz a inicial é você, quem vai fazer todos os recursos é você, quem vai fazer todas as contrarrazões é você, todas as contraminutas é você. Eu não tenho a capacidade técnica para isso. Eu tenho o escritório, eu tenho o nome, eu tenho a marca. Quando tiver audiência, eu vou, porque eu sou bom de fazer um somebody love lá e na audiência eu sei que eu me garanto. Mas o conhecimento técnico eu não tenho. Então eu não vou admitir que você saia prejudicado se o conhecimento técnico não é meu, porque querendo ou não, eu só vou ganhar o processo não é por causa da audiência. É por causa da inicial que foi bem feita, é por causa de um recurso que foi bem feito. Então, eu acho que isso é fundamental, você saber valorizar quem tem o conhecimento técnico para isso, até porque isso é algo que eu sempre lembro, foi o motivo desse que eu saí do escritório e resolvi abrir o meu escritório. Então, eu não posso continuar reverberando uma ação que eu não concordo, entendeu? É isso aí. Eu E, acho que isso é e, fundamental. e isso gera oportunidades no futuro depois, viu, gente? Exatamente, exatamente. E aí, por exemplo, essa garota que entrou com o processo trabalhista, o pai dela é presidente de um clube de futebol grande do interior. Uia! Ah, O pai dela foi caluniado. Ele chegou pra mim e falou assim: Matheus, você não pega essa minha causa? Aí eu olhei, vi o time de futebol que era, olhei e falei assim: pego, claro que eu pego. Não sei bosta nenhuma de criminal. Falei, pego, mas claro que pego, o escritório faz, a gente tem advogado que faz essa área. Desliguei a chamada com ele e liguei pra minha amiga que faz criminal. Falei assim: acabei de pegar um caso assim, 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 assado. Como que tá sua agenda pra amanhã pra gente discutir esse caso? E é isso, entendeu? E mesmo esquema, 60, 40, passei o valor pra ele, ele já fechou e é criminal. Não faço a menor ideia do que vai acontecer. Mas eu peguei, eu não deixo passar nada, absolutamente nada. Chegou e eu tô pegando. Então, eu acho que isso é um bom começo, entendeu? No início, a gente tem que ser que nem médico genérico. Entendeu? A gente recebe, não sei fazer, não, então delega. Eu acho que você tá com problema de visão, vai pro oftalmo. Eu acho que você tá com problema de coração, vai pro cardio. Aí, só que daí tá todo mundo dentro da minha clínica, né? Eu só pego, eu só vou distribuindo para quem eu quero, mas eu acho que isso é fundamental. e de tributário? Tem a Viviane aqui. Que serviços de tributário você está prestando? Até agora, tese tem bastante. Eu acabei de vender 3 teses da recuperação de imposto de renda de pessoa física para quem tem a doença prevista no rol da legislação. Doença grave. Isso. E vou entrar com a tese do ISS na base do cálculo do PIS da COFINS. Como não Aham. foi modulado ainda, aproveitar que ainda não teve a modulação de efeitos e o caso não foi julgado. Aí é isso, eu vou vendendo as teses, eu vendi a transação tributária também, consultoria também. Acabei de pegar uma serralheria que estava travada e aí eu descobri que ela está com um monte de débito. A gente está levantando todos os débitos para entrar em negociação com a PGE de São Paulo, ver como que vai fazer para quitar tudo isso, porque a pessoa tem que dar baixa no CNPJ e não quer ficar com o nome sujo. Enfim,
Aí a gente vai fazendo os planos. E peguei um planejamento tributário de uma família bem grande aqui de Campinas, que veio por conta de uma amiga minha. Ó, Ela tem um escritório e ela falou: Matheus, eu não sei fazer a parte tributária, eu só faço a parte sucessória. Quando eu pensei em tributário, como eu fui do centro acadêmico com você durante a faculdade, e eu sabia que você era bom, eu pensei, vou levar para você. E aí, como eu vi que você abriu o seu escritório, que você mostrou que abriu o escritório, foi aí que eu resolvi levar para você mesmo, porque antes você estava em outro escritório e não dava para você pegar. Então é isso, mostre sua cara, mostre que você abriu, mostre o seu negócio, dê as caras, brilha, porque daí o povo vê e vai atrás. E a gente fechou, e esse daí eu vou até falar o valor dos honorários, porque foi bom, um planejamento tributário ali, que o patrimônio deles estava em torno de 5 milhões de reais, eu fechei com eles o planejamento em 35 mil reais. olha. Entendeu? Então, assim, dá pra ganhar dinheiro. Dá pra ganhar dinheiro. Metade pra mim, metade pra ela e a gente fecha. Entendeu? E você vai fazendo. E é o que eu disse, passar confiança pro cliente, porque ele não sabe, mas ele gosta de ouvir de quem sabe, sabe passar com certeza o que tá falando. Então, eu acho que isso é importante também. Arrasou. Vivi, fale aí que você tá com a mão levantada, mulher. Onde que levanta a mão aqui, Oi. gente? Não sei. Boa noite, Boa Verônica, boa noite. noite, meninos, boa noite, Boa Matheus. noite. Está sendo assim, um prazer muito grande estar ali ouvindo, porque gera muito ânimo. Eu, na verdade, estou no início da caminhada também, parecido com as colegas, e ainda muito amedrontada com esses primeiros passos de advocacia autônoma, né? E Sim, eu fiz mudança de carreira, então para mim está sendo bem difícil, não tem apadrinhamento nenhum, então é somos difícil dois. mesmo. A gente fica assim, apavorado, né, diante dessas dificuldades. Então, assim, meus parabéns pelo sucesso que Deus tem te dado já nesses primeiros 2 meses. Amém. Isso é uma joia, né? Graças a Deus está dando certo. Eu creio que vai dar, Amém. porque tu já demonstra assim, muito entusiasmo e disposição, né, para fazer as coisas acontecerem. Isso é muito bom. E aí eu te pergunto assim, porque para a gente, não sei se aconteceu isso contigo, mas para a gente que está em começo de carreira e que nunca teve vida nenhuma na área jurídica, a gente sempre imagina assim, não, talvez uma Olha aí. experiência dentro do escritório, talvez você passar por alguma coisa antes, como tu falaste, né, como estágio, ou como júnior, associado, enfim, gera talvez um pouco de confiança e consiga dar esses primeiros passos. Para ti, isso foi muito importante ou não? Tipo assim, hoje, tu já com 2 meses no teu escritório, tu acha que tu conseguiria estar fazendo aquilo que tu está fazendo? Se essa experiência foi importante para ti, entendeste? Sim, sim. Primeiro que o prazer é meu e eu desejo sorte para nós, porque estamos todos no mesmo barco, né? Que graças a Deus não é o Titanic, então esse barco vai longe. Mas eu acho que essa passagem pelos escritórios foi fundamental, óbvio, porque me trouxe uma carga de experiência muito grande. Porém, no meu último emprego eu tinha um problema muito grande que, como que eu posso dizer para você de uma forma delicada? O meu chefe, ele era aquele tipo de pessoa que se você passava para ele algo que não fosse do jeito que estava na cabeça dele, estava uma bosta. Entendeu? E é frustrante para você como profissional, porque você pega, você passa um baita de um tempo estudando, se dedicando, faz uma petição. E lá as iniciais eram gigantescas, porque como é escritório boutique, tem que ser tudo muito grande. E aí eram iniciais de 40, 50 páginas. Eu acho isso um absurdo. Gente, não Mas façam isso. Passou de não, 10 por páginas é gentileza. muito. Exato, não, daí Pelo é já encheção amor de de linguiça. Deus. Não, é. E, enfim, e chegava na mão dele, ele voltava rabiscando tudo, 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 sempre, sempre, nunca mudou. Até com o advogado sênior do escritório ele fazia isso. Foi aí que eu peguei, e eu comecei a ter a minha confiança assim, fragilizada ao máximo. Até que nessa última semana que eu estava no escritório, que o advogado sênior me mostrou uma inicial que o nosso chefe devolveu, e eu vi que voltou do mesmo jeito que foi a minha, eu falei assim, então o problema não tá comigo, o problema tá com ele. Porque saber fazer eu sei. Ele que não sabe corrigir, ele que não sabe lidar com o jeito que as outras pessoas fazem. Aí aquele dia eu peguei e falei assim, claro que eu tenho competência para isso. E foi uma das coisas que me motivou a pedir a demissão. Obviamente que toda a bagagem, repito, foi fundamental. Mas o direito tributário, assim como qualquer área do direito, eu acho que não é um bicho de sete cabeças que a gente, passando um final de semana inteiro sentado estudando, debulhando, lendo livro, vendo vídeo, lendo artigo, a gente não consiga resolver, sabe? Então, é super tangível.
Não é nada fora da curva. As pessoas pintam muito o direito tributário como algo impossível e que é impalpável, mas não é assim. É super palpável, tá super ao alcance e é super compreensível. É que as pessoas demonizam algo que não existe no direito tributário. Isso é muito importante de ser falado. E eu acho que nessa fase, como por exemplo, você está de mudança de carreira, você pegou uma das melhores áreas para começar a advogar, porque você entrando no direito tributário, agora vem reforma tributária, agora tá vindo um monte de programa de transação, porque esse governo atual quer arrecadar verba. Então, você tá numa área que, assim, você pode começar do baixo, que é atendendo as empresas do Simples, faz planejamento para a empresa do Simples, planejamento para clínica médica ser equiparada ao hospital, e você vai fazendo as coisas, e vai ganhando dinheiro, entendeu? Não, a única coisa que eu digo para todo mundo é, não tenha medo, porque o medo afasta absolutamente tudo que você pode conseguir de bom na sua vida. Então, se tem medo, vai com medo mesmo. É Vai isso com medo. aí. É melhor ir com medo do que ficar olhando quem não tem medo ganhar o dinheiro que você podia estar ganhando. Pede ajuda, pesquise É, chama no Instagram, chama a Verônica no WhatsApp, me chama no WhatsApp, chama quem você conhece no WhatsApp, vai perguntando, vai perguntando. Perguntar não mata e não paga. Só paga quando você está fazendo consultoria com o advogado. Mas como aqui no caso a gente não está te dando consultoria, só uma conversa, tá tudo certo. Ó, Obrigada. Imagina. aí, Silene, conseguiu levantar a mãozinha? Consegui, nossa, eu tô aqui olhando, eu falei, gente, aonde que tá isso? Eu já fiz aula pelo Zoom e não tô achando o lugar aqui, mas enfim. Uma pergunta, quando você faz esse primeiro contato com as pessoas, você elabora algum tipo de roteiro, você elabora alguma coisa assim para fazer esse primeiro atendimento? Porque eu estou começando mesmo, do zero, não peguei nada ainda. Eu estou na Sim. fase da logo, eu estou na fase do site, estou na fase de tudo, né? Então, Se quiser eu ajuda, pode chamar. tá, eu realmente preciso ter essa ideia de como é fazer o meu primeiro roteiro para um determinado tema, vamos dizer que seja transação. Eu tenho uma ideia das perguntas, do que eu vou colocar lá, mas eu queria alguma coisa mais, assim, certinha, sabe, para Sei. eu chegar com mais certeza, porque como você falou, mesmo que tudo depende, a gente tem que ter um depende com um pouquinho de certeza no final, né, então tem que já entrar, assim, podendo dar essa não certeza, porque não dá para dar certeza, mas com confiança na resposta, eu acho que é isso. Exato. Tem um roteiro, tem que ter o roteiro, porque senão a gente se perde na hora de passar a conversa e quando a gente chega sem um roteiro, a gente se embanana. E quando gagueja, perde a confiança, porque daí você perde a confiança em você e não a pessoa. Então, quando você começa a falar e você dá uma gaguejada, você já fica, puta vida, eu acho que ele não vai ter confiança em mim. Aí você já perdeu tudo. Verdade. Então, eu acho que o roteiro é importante. O que que geralmente eu faço quando eu ligo? A pessoa atende e fala assim: boa tarde, meu nome é Matheus Oliveira, eu sou advogado aqui no estado de São Paulo, tenho um escritório na região de Campinas e atuo com foco no direito tributário. Eu andei dando uma pesquisada a respeito da sua empresa e eu identifiquei que você tem alguns débitos em aberto. E eu tenho algumas oportunidades que vão te trazer desconto. Você teria a disponibilidade da gente marcar uma reunião rápida de 15 minutos, não vai onerar o seu dia, só para te mostrar o que é que eu consigo para você, sem compromisso absolutamente nenhum, só para a gente trocar uma ideia e ver como que eu consigo te ajudar. Bacana. Ó, simples, Matou a pau Direto e ali. reto, matou a Direto e pau. reto. Não, porque se É. você for dar margem para a pessoa elaborar, ai, mas o que que o advogado está querendo comigo? A pessoa não vai te Você chamar. não pode dar chance para ele te falar um não, né. Não, você já tem que chegar direto com o problema que você quer resolver, entendeu? Porque o cliente, ele nunca acha que ele tem um problema. Então, ele Sim. sempre acha que ele tem uma situação difícil, mas para ele não é um problema assim que tá ardendo no coração dele. Porque se a empresa está com esse débito no Simples Nacional, é uma CDA de 2020, por exemplo. A gente está em Uhum. 2024. Você acha que o cara está preocupado com a CDA que está parada desde 2020? Não está. Você só está gerando uma necessidade nele e despertando uma memória nele de que ele precisa resolver um problema que está parado e agora ele consegue resolver gastando menos. Sim. Entendeu? Eu acho que esse Uhum. é o fundamental. Você falar em números. Gestor, a Verônica sabe disso melhor do que eu. O gestor gosta de trabalhar com números.
Tá. Nunca chegue sem números. Ah, eu consigo até 75% de desconto para você no valor do seu débito, que é tanto. Porra, aí o cara já vai ficar lá. Aí ele já vai começar a tentar fazer a conta na cabeça dele. Pô, se eu tô devendo 100 mil reais, vai descer 75, eu vou pagar 25 mil reais numa dívida que era, entendeu? Aí ele começa a pensar em número e Top. você tem, Bacana. tem algumas palavras mágicas que você pode Sim. usar. Alívio de É, caixa, Tá, como? ó, Como? palavras mágicas. Alívio de caixa, Alívio de caixa, que legal. vai melhorar o É, seu orçamento. melhorar o aí, ó. orçamento. Tem outras, né? Você alívio de caixa, vai melhorar o seu orçamento. Aí você pode falar também que vai ajudar na contabilidade, entendeu? Você vai pagar menos imposto. Você joga as palavrinhas mágicas que tudo que joga para menos, que vai jogar para redução, para diminuir, Sim, já desperta o sentimento do cara. chama, Então, assim, chama a, atenção, di- é. com a dívida você joga sempre as palavras que vão diminuir e para desconto, lucro, essas coisas, você sempre joga as palavras que vão aumentar. Eu vou maximizar a sua rentabilidade, eu vou aumentar seu faturamento, eu vou aumentar seu ciclo entendeu? Você vai jogando essas palavras aí para fazer um joguinho na cabeça dele. Muito bom. Eu fiquei bastante animada em ouvir você falar que em Que dois bom, meses você já está andando assim, parabéns, que bom. continua mesmo. E é animador, né, Verônica? Porque a gente acaba entrando no mundo de tributário e você pensa assim, eu não tenho um pai famoso, eu não tenho um irmão famoso, eu não tenho ninguém na família que me puxe para isso. Eu estou cansada de ouvir a Verônica falar isso, porque eu sigo ela assim direto, em todos os lugares eu vejo um dizer dela. E assim, eu ficava pensando, meu Deus, mas tributário é muito difícil para entrar, né? E ouvir você falar que com 2 meses você está nesse avanço, nossa, me deu muita energia. Obrigada pela Bom, live, que muito bom. boa, Verônica, obrigada. Traga mais É, pessoas ele é assim sensacional, né? com muitas dicas e, ó, precisando, deixa o seu contato, que nós vamos colocar, pedir ajuda também, né? Por que Não, não? pode, né? Já deixa o meu WhatsApp Parcerias aqui, né? também, né? Já deixa o meu WhatsApp aqui, ó. Ó, Eu muito Peraí. gosto do obrigada, Matheus que viu? ele fala a prática, ele não embeleza o negócio. Eu fiz cento e Não, cinquenta ligações, ele não falou, não, eu liguei Isso e é não consegui. fantástico, viu? Ele fala a Falar que fez cento e verdade. cinquenta. É, 150 muito para bom. fechar duas. Eu passei o final de três. semana estudando, sabe? É isso que é isso aí, não vai ter Nossa, milagre, sabe? Eu gosto por causa muito disso. bacana. Muito obrigada, Matheus. Parabéns e Imagina, mais que isso. sucesso, viu? Imagina, para todos nós, eu acho que quanto mais dinheiro a gente conseguir ganhar, melhor é. Ô, É. melhor. Muito obrigada. E aí, Imagina, que Cássia? isso. Cássia, maravilhosa. Oi, gente, boa noite. Boa Boa noite. noite. Matheus, parabéns. Nossa, eu fiquei empolgada aqui ouvindo você falar. Que Eu tô bom. aqui fazendo as marmitinhas para minha semana aqui, mas tô te ouvindo aqui. Fiquei muito feliz, né? Graças a Deus e também graças ao esforço que você teve, a vontade. E eu fiquei pensando, poxa, às vezes a gente precisa de um empurrão mesmo, parece, né? Uma virada de chave assim, que a gente fala, mano, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo da minha vida? E eu fiquei muito feliz com isso. Eu também estou aí querendo me exonerar logo mais da prefeitura, que eu sou funcionária pública, né? Uhum, Querendo advogar integralmente, e eu fiquei feliz e animada perfeito. com a sua fala. Que Eu bom. queria te Eu fico muito perguntar, eu não feliz. sei. Ai, que bom. Eu queria te perguntar, eu não vi se você falou já, se o seu escritório é físico, é digital. Não falei. Bom ponto. Bom ponto. Meu escritório é 100% digital. Ah, legal. Porque isso daí eu acho que as parcerias também são importantes. Por quê? Desde quando eu abri o escritório, e desde antes até, desde a pandemia, eu tive a consciência, e foi uma consciência que veio com a pandemia. Não vou dizer que eu sou uma pessoa disruptiva, que eu já pensava nisso antes da pandemia, que ser evoluído, não, porque foi algo que veio na pandemia. Eu peguei e falei assim: meu, realmente a advocacia você não precisa estar preso dentro de um escritório para você trabalhar. Porque você tem computador, você consegue trabalhar na sua casa. O computador que você trabalha no escritório é o mesmo que está na sua casa, não muda bosta nenhuma. É a mesma ferramenta. O advogado só tem uma ferramenta, que é o computador. Hoje em dia não tem outra coisa. Aí eu peguei e desde aquela época eu falava, quando eu tiver meu escritório vai ser online. Eu não vou ter escritório físico, eu não vou ter escritório físico, eu não vou ter escritório físico. Quando eu abri o escritório, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu não vou procurar espaço físico. Montei tudo bonitinho na minha casa, tudo direitinho. Primeiro cliente que fechou reunião comigo,
Ah, doutor, o senhor não tem um espaço físico para a gente conversar? Eu falei, ah, não, não é possível. Pelo amor de Deus. Todo cliente quer conversar online. O senhor é justo o único que quer que eu converse pessoalmente. Aí eu peguei e falei, não, tenho. Não tinha nada em mente. Eu falei, não, tenho, eu já te mando o endereço. Passei a mão no telefone, liguei para um professor da época da faculdade, que era muito meu amigo, ainda é, e falei, Vinícius, seguinte, eu tenho uma É. reunião assim, assim, assado, eu sei que no seu escritório às vezes você loca a sala para reunião, quanto que sai o aluguel de uma sala para eu me reunir com o meu cliente no dia tal? Aí ele falou, ah, Matheus, pelo amor de Deus, nem se preocupe, como você sempre foi um aluno muito querido por mim, não sei o que lá, não vou te cobrar nada nessa primeira vez. Eu falei, perfeito. E isso, tá aí uma coisa que não se pode deixar passar. Quando as pessoas no início da carreira viram para você e falam assim: ah, não, não vou te cobrar nada, tá ótimo, muito obrigado. Você não questiona se a pessoa realmente vai querer cobrar, porque daí ela vai. E você não tem o dinheiro para pagar. Então tá bom, muito obrigado, da próxima eu pago. Entendeu? É isso. E aí eu fui, fiz a reunião com esse senhor, que foi o que eu fechei a transação na reunião física, e foi isso. Então, e aí é a mágica de trabalhar de casa. Quando você começa a trabalhar de casa, você começa a pesquisar lugares novos para você poder fazer reunião quando precisa. Porque eu acho que é Verdade. bom você também estar em contato físico com outros profissionais, do que só estar conversando por WhatsApp, por computador, por e-mail, seja lá o que for. Então, o que que eu faço? Eu descobri que aqui em Campinas tem uma série de cafeterias que funcionam como coworking. Então, o que que eu faço? Eu vou para essa cafeteria, faço a reunião na cafeteria. Aí eu como um bolo gostoso, tomo café, ainda resolvo o problema e faço dinheiro. É a melhor coisa que tem. E eu não preciso estar trancado dentro de um escritório fechado. Então, assim, eu sou o maior incentivador do mundo de escritório feito em casa. Inclusive, hoje, a hora que eu estava para entrar aqui, eu sempre achei muito bonita essa pompa da advocacia, né? Terno, se vestir bem, isso e aquilo. A Verônica sabe disso. Aí, a hora que eu estava para entrar aqui, eu olhei para a camisa social, daí eu falava assim: mas eu vou de camisa social? Eu defendo o home office do início ao fim, eu vou fazer a reunião de camisa social. Eu falei: não vou fazer de polo. Arrasou. Enfim, é isso. Eu acho que não tem necessidade, principalmente para tributarista, de fazer escritório físico, porque nenhum cliente quase precisa de reunião física. Quando precisa, você vai até o lugar que você tem confiança, um coworking, entra em contato com algum advogado que tem a sala de reunião, pede emprestado, tem que ser cara de pau, porque quem não é cara de pau não consegue chegar em lugares tão altos, então você tem que ter cara de pau, você tem que perguntar, você tem que se virar, entendeu? É isso. É Arrasou. verdade. Essa liberdade de tempo é Magnífica, geográfica, nossa, é magnífica. maravilhoso. Não tem dinheiro que Parabéns, pague isso. Eu amo. parabéns, Liberdade, Matheus. muito obrigado. Eu acho que é liberdade de espaço e liberdade de agenda. Nossa, é. Outro dia eu tava com uma crise de sinusite horrível. Aí eu fui dormir, era 4 horas da manhã. Eu peguei, deu 9 horas, que geralmente é o horário que eu já tô ligando o computador, tudo. Eu peguei e falei assim, gente, eu não estou em condições de ficar sentado. Voltei pra cama. Dormi até 11h30 para eu me recompor. Daí eu trabalhei até o horário que eu queria. Porque eu sou dono de mim, eu não preciso mais ficar dando satisfação para chefe nenhum, entendeu? Se eu não Exatamente. quiser, se eu quiser tirar um day off, eu tiro um day off. Entendeu? Porque é aquela faca de dois gumes, do mesmo tempo que é uma coisa boa, a consequência também é sua. Então, assim, é bom desde que você saiba se regrar também, né? Porque quando você está dentro de um escritório, você tem alguém te regrando. Quando você está dentro da sua casa trabalhando por conta, você é a sua própria regra. Então, assim, é bom por um lado, mas é necessário ficar de olho por outro lado. É. Arrasou. Ó, Obrigada, ó, Matheus. Tem imagina que duas, isso. tem duas perguntas. A Michelle com a mãozinha levantada e tem a pergunta do Robson. Essa acho que você já até falou. Que qual tipo de sociedade? Você não tem, você tá na pessoa física, né? Por enquanto, eu estou advogando na pessoa física, Matheus Oliveira, advogado. Só isso. Essa demora está sendo principalmente porque acabou de sair o meu nome do contrato social do escritório que eu estava, então eu não consigo abrir outro escritório enquanto eu estou com o nome em um outro já em funcionamento.
Aí já foi registrado na OAB, assim que der baixa, eles me notificam, aí eu consigo abrir a minha PJ. Mas enquanto isso, enquanto eu não estava ganhando dinheiro nem nada, eu até comentei isso com a Verônica. Eu não ia abrir PJ porque eu não ia pagar Simples Nacional, que era um gasto que eu ia ter a mais, que eu não precisava ter, que não tem a menor necessidade. Então, o que que eu faço? Que isso daí é muito importante. Todos os clientes que entram no escritório, eu faço contrato de absolutamente tudo. A minha tia acabou de fechar uma causa comigo, de direito de família. É minha tia. Primeira coisa que eu fiz, me passa o documento para te mandar o contrato. Aham. Entendeu? Eu quero que se dane, pode ser minha mãe, vai ter contrato. Vai ter contrato. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Entendeu? E é isso. Eu acho que você tem que se resguardar de todas as formas, mas nesse início eu tô como pessoa física. A meta é para janeiro eu abrir o escritório como PJ normal e aí abro como sociedade de advogados, porque daí eu quero contratar mais gente. Olha que top. Tem a pergunta do Afonso. Quais os cuidados para contratar estagiário? Não sei se você já pensou nisso. Aí depois a É uma boa mexicria. pergunta, viu, Afonso? Eu também não sei quais são esses cuidados, porque eu nunca contratei estagiário para o meu escritório. No outro escritório, que eu participei de alguns processos seletivos, eu acho que um fator, assim, predominante que decide muita coisa é você ver o nível de maturação daquele estagiário. E dependendo do que você quer para aquele estagiário também. Porque, por exemplo, se eu quero um estagiário que vai trabalhar com execução fiscal, só dando um exemplo do meu primeiro estágio. Não precisa ser um estagiário que já tem que estar no oitavo semestre, com altos conhecimentos de direito e não sei o que lá, não sei o que lá. Não, porque é um serviço mais manual, é robótico, entendeu? Então você consegue treinar um estagiário que chega zerado. Mas no meu caso, que eu estou procurando, por exemplo, um estagiário que vai me ajudar a elaborar contrato, cláusulas que são um pouco mais difíceis para você se cercar com maior segurança, proteger o seu cliente, aí o meu filtro vai ser um gargalo de um estagiário que já esteja ali, tipo, do sétimo semestre para cima, porque ele já teve um pouco de noção de contrato, ele já está um pouco preocupado com o mercado de trabalho, então ele não tá mais tão solto na vida assim, entendeu? Aí você vai fazendo esses filtros. Mas esse daí é no achômetros, tá? Eu não tô dando nada com certeza. Verônica já deve ter contratado estagiária, ela consegue dizer disso muito mais propriedade do que eu. É isso aí mesmo. E uma coisa que eu presto atenção é no perfil comportamental da pessoa, tá? E aí isso você pega se a pessoa tem um perfil curioso. Porque, por exemplo, a pessoa não saber não é um problema. O problema é a pessoa, não sei. Faz para mim, me manda o link, fala, pô, você já deu uma bugada, pelo menos? Nem te fazer uma pergunta, nem pesquisou, sabe? Então, essa é uma coisa que eu levava muito em consideração. E eu tenho zero problema em treinar quem sabe nada. Inclusive, eu gosto. É Mas a até pessoa que melhor. não tem curiosidade, eu fico louca, porque daí ela quer tudo na mão, ela não sabe pesquisar, não sabe pensar por ela mesma. E aí é isso que eu levo em conta, mas o resto é o que o Matheus falou mesmo. Tem um restaurante aqui em Campinas que a moça que fica no caixa dele, a filha dela faz direito. E na época que eu ia lá toda semana, porque eu trabalhava no escritório que ficava perto, daí eu ia almoçar lá porque eu amo a comida deles. Beleza. Um dia eu cheguei, ela virou pra mim e falou assim: ai, doutor, porque a minha. Outro ponto aqui, só fazendo parênteses. Detesto que me chame de doutor. Odeio, não gosto. Não, para mim dá uma distância muito grande entre você e a pessoa normal, entendeu? Não vejo necessidade disso. Advogado que gosta de ser chamado de doutor, você fica com o pé atrás. Aí ela virou para mim e falou assim: ah, doutor, porque minha filha faz direito e ela tá precisando de estágios. Você não poderia dar uma ajuda para ela? Sei que lá, eu falei: pede para ela me mandar um currículo. Se eu souber de alguma coisa, eu ajudo. A menina fez exatamente assim. Ela pegou meu telefone, ela só enviou o PDF do currículo, ela não disse mais nada. Não disse oi, boa tarde, tudo bem, muito obrigado. Nada. Não que eu tenha ajudado, porque eu queria receber o muito obrigado. Mas, gente, é o mínimo da educação. Quando você vai conversar com alguém, você fala: oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou fulana de tal, segue o meu currículo porque minha mãe conversou com você. Ela só me enviou o currículo. Eu Oh, olhei meu aquilo e Deus. falei: não, não é possível.
Não é possível. Aí eu peguei, eu respondi ela, falei assim: Oi, fulana, boa tarde. Conversei com a sua mãe. Eu dei o start da conversa que ela não deu, né? Aí eu falei: em qual área você quer estágio? Me fala um pouco mais sobre sua carreira, entendeu? Aí ela explicou em 2 linhas o que ela queria e boa. Mas assim, eu acho que é algo que você tem que ver também, que tá muito relacionado a isso que a Verônica disse. Como que é o comportamento da pessoa? Uhum. Ah, ela só vai chegar e te pedir a resposta ou ela vai te ajudar a solucionar o problema? Porque Exato. estagiário não é para levar café. Estagiário é para ajudar a pôr a mão na massa, entendeu? Tem os antigos advogados que falavam, não, porque estagiário é para levar café, para tirar cópia. Não, estagiário meu, já digo de antemão, estagiário meu vai sulancar tanto quanto eu, só que em 6 horas. Mais que 6 horas, nunca. Mas 6 horas, entendeu? E acabou aí. Tem que aprender porque é uma oportunidade que molda o profissional. Hoje eu sinto que eu sou o que eu sou porque eu fiz bons estágios e que me ajudaram muito a formar o profissional que eu sou. Top. Michele, quer Legal. falar? Depois eu respondo a Denise, mas ele já falou de porcentagem, tá? Quando você disse, o Matheus, me corrige. Quando a outra pessoa vai fazer tudo, porque você tem zero conhecimento técnico, você faz um percentual maior para a pessoa, até. Ele faz 60 para Aí a vai pessoa depender. e 40 para ele. 60 para a pessoa e 40 para mim. E eu acho que isso também varia muito de caso para caso. Então, por exemplo, nessa do time de futebol, nós vamos entrar com a reclamação criminal, com a queixa-crime. E se eu falar alguma impropriedade, você me corrija, Verônica, porque você já foi do crime, eu Eu fui não. mesmo. Então, 2 anos. então, aí nós vamos fazer a queixa-crime, o boletim de ocorrência, depois a queixa-crime. E na esfera civil, depois que for ajuizada a ação na esfera criminal, nós vamos pedir a reparação em danos morais. E aí o que eu dividi com a minha parceira foi o seguinte: você faz a parte criminal, eu faço a parte civil. Que a ação de danos morais eu consigo fazer. Uhum. Não é um bicho de 7 cabeças para mim que nem seria fazer uma queixa-crime. E aí ficou dividido 50 por 50 nesse caso. Mas como no caso trabalhista, que eu não sei bulhufas do que eu vou estar fazendo, aí 60-40, 60 para quem sabe, 40 para quem indica, entendeu? E aí vai no meu, na minha forma de fazer as proporções, mas eu nunca vou deixar ninguém que sabe o que está fazendo ganhar menos do que deve. Top. Top. Diga, Simone, não, Michele. Boa noite, Boa noite. Matheus. Sensacional sua apresentação. Que Você me bom. fez refletir aqui em várias coisas. Ó, Para você ter uma ideia, os últimos 20 anos eu passei dentro de montadora, tá? Tá. Na área do contencioso tributário e previdenciário e consultoria tributária e previdenciária. Só que assim, quem já trabalhou em grandes empresas, em montadoras, enfim, sabe que os setores são muito repartidos, né? Nichados, né? Então, Tudo muito nichado. isso. Então você está numa área, num departamento de tributário, mas você não sabe fazer tudo. Por exemplo, se você falar, Michele, vem aqui trabalhar comigo para apurar tributos. Eu não sei. Eu não sei. De verdade. Mas se você disser, vem aqui, atende uma intimação, trabalha em parceria com compliance para você fazer atendimento dessa notificação, desse auto de infração, enfim, eu consigo fazer. Mas, então, esses últimos 20 anos, eu fiquei muito ali, praticamente fazendo as mesmas coisas. Eu comecei no tributário os primeiros 10 anos, e os últimos 10, vamos dizer assim, eu fui para o previdenciário, e ali eu me descobri. Uhum. Infelizmente, recentemente eu fui demitida. Para mim, Tá. assim, estou me recuperando até agora. Tem 4 meses isso. Foi um choque emocional, psicológico, porque eu era aquela pessoa que trabalhava das 8 à meia-noite. Eu era aquela pessoa que vestia, sim, muito a camisa da empresa. Deixei muitas vezes minha família por conta de trabalho. Deixei de viajar, deixei de fazer várias coisas por conta da empresa. Porque eu amava aquilo. Aquilo era a minha vida. E hoje me arrependo profundamente, porque eu fui demitida, fiquei ali setorizada, vamos dizer assim, não aprendi tudo que deveria, mas, por outro lado, aquilo que eu sei fazer bem, você abriu meus olhos, porque eu estou aqui ainda, meu Deus, o que que eu vou fazer, para onde eu vou?
Ai, o tributário, eu vou abrir um escritório. Quem que vai olhar para a Michelle? Quem é a Michelle? Ó, Né? Porque você pensa, como é montadora, você pensa em grandes números, escritórios É óbvio. chiques, né? Mas não, você não precisa trabalhar com grandes empresas, tem as pequenas que estão sofrendo. Né? Foi como você bem colocou. As pessoas, os grandes escritórios, os advogados que já estão lá em cima, não olham para essas pequenas empresas. Porque eles entendem que é perda de tempo, não vai me dar dinheiro, isso vai me dar chateação, dor de cabeça e tal. E ouvindo você, tudo bem que você é jovem, eu sou 20 anos mais velha que você, mas abafo o caso. E você me fez refletir, trouxe uma luz no fim do túnel, porque de verdade, eu estou Que me bom, batendo aqui para recomeçar, que bom. sabe? Eu estou me batendo e você mostrou que, ok, não é fácil, como você bem Não, pontuou, não é fácil, né? Mas é possível e basta totalmente. começar, né? Exato, exato. Obrigada, É, muito obrigada imagina, mesmo pelas palavras, assim, foi um calorzinho no coração aqui. aí ele é que bom. sensacional, tá vendo? Que bom. Mas a Sim, primeira coisa de tudo, quando você for falar dessa experiência, tira esse indo, infelizmente, e fica só com felizmente. Agora você vai ter tempo para ficar com a sua família, você vai ter tempo para descansar, porque exato. trabalhar das 8 à meia-noite para ganhar dinheiro para uma empresa que não tá dando a menor ideia para gente, entendeu? Foi uma mudança muito significativa e eu vejo isso como algo positivo na sua vida, sendo bem sincero. Porque às vezes, quando a gente não sai da zona de conforto, a minha terapeuta, ela usa uma expressão que eu amo. Quando eu saí do escritório que eu tava com medo, ela falou assim: você estava no quentinho da bosta. É isso, é Aí eu isso. acho isso maravilhoso. Aí pra mim o quentinho da bosta virou expressão de vida. Entendeu? Sair do quentinho da bosta é fantástico, porque o que que acontece? Você sai da zona de conforto. Eu vou anotar E essa, gostei. o quentinho da Bateu o bosta ventinho na bunda, né? Exa- Bateu o ex- ventinho. isso que a Cássia disse era o que eu ia dizer agora. Se for para você vestir a camisa de alguém, vista a sua camisa. Nunca deixe ninguém te associar como profissional à empresa. Ah, porque eu conheço, por exemplo, você disse que era de montadora. Ah, eu conheço, sabe a Michelle da Volkswagen? Não. A Michelle Nascimento, que trabalha na Volkswagen. Ela está na Volkswagen, mas ela não é a Michelle da Volkswagen. Porque E é daí, assim depois que mesmo, você é, sai da Volkswagen, você é quem? Você não é mais ninguém? Não, você continua sendo a exato, Michelle. é isso. É a Entendeu? Michelle, eu trabalhava na GM. Ai, a Michelle Hum, do Prev da GM. Ai, lembra dela? Lembro. Entendeu? Não, você tem que ser É, a Michelle Michelle. Por exemplo, a Verônica é um exemplo maravilhoso disso, porque a Verônica passou por grandes empresas e ela é conhecida como a Verônica. Ela não é conhecida como a Verônica que foi da P&G, a Verônica que foi da Bayer, não, a Verônica que é do Tozini? Fui do Tozini. É a Verônica, entendeu? Não, é a Verônica Magalhães, ponto. Isso, é isso isso. é verdade, gente. Isso é marca pessoal. Tem aula disso lá, inclusive. Faz um tempo Entendeu? que eu não deixei isso e contem que isso vai causar atrito, tá? Não pensa que a Sempre, galera, não era todo sempre. mundo que via com bons olhos, não. Porque eu ia para os lugares, não, mas não sei o quê. E eu não falava que eu era da empresa. Não, era a Verônica Magalhães. Não E tá é? certíssima. É a melhor coisa que tem, porque você é a sua própria marca, entendeu? É, Independente de onde você estiver trabalhando, ou o que você estiver fazendo, quem está lá é a Michelle, quem está lá é o Matheus, quem está lá é a Verônica, e ponto. Você só está lá, você não é de lá. É, E o maior exemplo disso é que eles desligam a gente como se a gente fosse nada. Então, assim, e não importa para eles se você passou 20 anos trabalhando das 8 à meia-noite. O que importa para eles é que você é um custo a menos. E a gente tem que ser frio para lidar com isso, porque infelizmente é a realidade. é. E aí é aí que a gente sai do quentinho da bosta para ir pro conforto. Que é a gente começar a perceber, agora eu tenho tempo para ficar com a minha família, agora eu vou cuidar das coisas do jeito que eu sei fazer. Porque você já sabe que você sabe fazer, que você já disse pra gente que sabe fazer. Então agora é começar a trabalhar com o que você sabe fazer e ponto. E se não souber fazer, aprende a fazer. É Entendeu? isso aí. É a melhor coisa que tem. E vestir a sua própria camisa. A sua própria camisa, porque ninguém vai vestir sua camisa tanto quanto você. Entendeu? E uma outra coisa que eu queria dizer, que eu acabei não dizendo, muitas vezes o cliente vai chegar pra gente e ele vai querer que você faça mágica. Ah, Aí você tem que ser sincero com o cliente. nossa. Nunca, em hipótese alguma, garanta resultado de absolutamente nada. Nada.
Eu darei o meu melhor, eu farei o possível, eu tenho conhecimento para isso, eu acho que dá, mas não dou certeza de nada. Vai depender do entendimento do juiz, vai depender do entendimento da receita. Já deixe tudo muito claro, porque se fosse para você ser mágico, você estava lá no Fantástico fazendo show com o Mr. M e não estava advogando, entendeu? Então, assim, você está É isso aqui, aí. você está advogando, você não está fazendo mágica, você está aqui advogando, óbvio que você vai dar sempre o seu melhor para o seu cliente, óbvio que você vai dar sempre o seu melhor para o seu cliente, mas você não garante fazer mágica, entendeu? Se você sabe que o seu cliente está errado, o cara vai virar para você e falar assim, ah, não, anula esse auto de infração, sabendo que ele fez cagada? Não, não tem como. Você vai no máximo atrasar o tempo para ele pagar aquele auto de infração. Mas você não vai fazer o cara deixar de pagar o auto de infração. Às vezes você desconstitui uma multa que está abusiva, mas você também não consegue mover céus e terras em absolutamente todos os cenários. Então, jogar com sinceridade sempre é um passo assim que eu acho que é fundamental. Deixa eu dar um exemplo dessa da sinceridade. Tem a Cimeia. Ela estava com um caso desse, tá? Com uma execução fiscal lá de IPTU, e ela não era um caso bom. Ela ia fazer uma exceção de pré-executividade, mas não era um caso bom. Tem hora que a gente faz umas exceções que a gente fala, putz, olha, é batata. Aquela não era. E ela, o que que eu falo para o cliente? Falei, você falou verdade? Fala para cliente, eu vou fazer meu melhor, vou tentar este ponto, mas seu caso não é tão bom assim, tá? Vamos ver no que dá, é uma tentativa. Exato. A cliente agradeceu ela, falou, poxa, obrigada pela sua sinceridade. Às vezes a sinceridade é onde você ganha o cara. É, Porque aí o cliente vai pegar e falar assim, porra, o cara foi sincero comigo, ele podia ter dito pra mim que ele ia fazer dar certo. Entendeu? Não, você não garante nada, você não consegue. Eu não garanto que eu vou estar vivo daqui 2 minutos quando terminar aqui a live, eu vou fazer o quê? Não garanto nem isso, que envolve só a mim, única e tão somente a mim. Entendeu? Eu vou garantir que eu vou passar para o cliente a decisão que o juiz vai ter? Nunca. Não tem é como, isso. não tem como. Sinceridade guiando sempre os negócios, em absolutamente tudo enquanto é tipo de Sinceridade, negócio, não só no direito. honestidade, meu, de verdade. São pilares fundamentais do negócio. Ô, Gislaine, você ia falar alguma coisa? Eu vi seu microfone ficando verde. Ou não? Não. Não? Tá bom. Top. É, ó o Hugo aqui, ó, dando uma aula. Não foi, eu não falei pra vocês que ia ser top? Gente, eu sou fã desse menino. É menino porque eu tenho 40, né? Ó, se eu tivesse sido mãe cedo, dava pra ter um filho da sua idade, meu Deus. Não, pera, tem quantos anos? Não, 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 você ia ser mãe com não, 14 anos, não, não, pelo amor de Deus. não, da sua idade não dava, velho. Não, não, não. Vamos trabalhar com a sinceridade. Na minha idade não daria. Não, não, os casos excepcionais, mas que não são legais. Exato, Daria, não. exato. 20 aninhos Sim, daria, se eu tivesse exato, aí daria. 20 Se alguém aninhos, tiver dá. mais pergunta, pode fazer, gente. É, a Se tiver Denise falou que você pergunta, tem pode fazer. energia boa igual a minha. Ou É, aí, você viu que aí a é um gente elogio sempre... pra mim, isso daí. Aí é um elogio pra mim. Pelo amor de Deus. Inclusive, só contando uma fofoca de bastidor pra vocês, o dia que eu marquei de conversar com a Verônica, que ela veio de São Paulo, a gente ia falar de negócios. No almoço que a gente teve, a gente falou de absolutamente tudo. A menor coisa que a gente falou foi de negócio. Verdade. A gente falou de tudo, menos de negócio. Meu Deus. Gente, mas é assim que cria conexão, né, com as pessoas. Exato, você cria vínculos importantíssimos e eu acho que é aí que as coisas começam a acontecer, sabe? É, Porque. E como que eu posso dizer isso para vocês? Eu acho que o nome da gente, como que tá ligado ao que a gente disse para Michelle, é muito importante. Eu sempre tive uma preocupação muito grande sobre o meu nome e o que meu nome representaria. Então, desde a época da faculdade, o que que eu fiz? Eu sempre tentei estar em evidência para todo mundo ver quem eu era. Então, os professores sabiam quem eu era, todos os colegas de turma sabiam quem eu era. Todo mundo me conhecia dentro da faculdade. Todo mundo. Até hoje, na pós-graduação, se eu chegar lá e eu encontrar com a Célia, que é a secretária da pós, eu vou passar 1 hora conversando com a Célia tranquilamente. Se encontrar com a coordenadora da pós, que é a Ana Raquel, eu vou continuar conversando com a Ana Raquel. Eu conversava com o povo do Mackenzie desde do seu Zé, que ficava na portaria dos fundos do Mackenzie, até o reitor do campus, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Você tem que conversar com todo mundo. Todo mundo sim, pode ser um potencial cliente ou conhece alguém que pode virar cliente. é isso mesmo. Sabe como que eu comecei a dar aula na FECAP, que foi que me abriu as portas para entrar no Mackenzie, que foi girando a roda? Foi uma moça que ela era estagiária iniciante
que um dia me pediu uma ajuda de carreira, nunca tinha visto. Verônica, eu tô com problema assim, assim, assim. E eu ajudei essa moça, ela começou a me seguir. Aí um dia o chefe dela falou assim: Pô, eu preciso de alguém para me dar uma aula lá na minha matéria sobre preços de transferência. Eu não sei essa matéria. Ela, eu conheço alguém, é a Verônica. Imagina se eu fosse nariz em pé, estagiário. Não vou falar, não tem crachá Hum, de gerente, não tem. Ó, eu falo pra galera, fala com todo mundo, todo mundo. Não tem essa. Quando você não está presente, seu nome rola. É lá que estão as Exato, oportunidades. Quando você não está presente. exatamente isso, é exatamente isso. Eu vou começar a dar aula no final desse ano para o Instituto Legale de Ensino. Ah, conheço. E aí foi algo muito específico, porque era uma amiga minha da época do segundo ano do ensino médio, Ó, e eu me formei na escola no final de 16. Início de 17 eu já estava na faculdade. De lá até esse ano, eu passei todo esse tempo sem conversar com ela, ou seja, 8 anos já, quase 9 sem conversar com ela. Só que ela me seguindo no Instagram, ela me segue no LinkedIn, ela viu minha trajetória dentro do Mackenzie, porque assim, dentro do Mackenzie eu fiz tudo que vocês puderem imaginar, entendeu? Absolutamente tudo que você puder imaginar que dava para fazer dentro da faculdade eu fiz. E aí outro dia, ela me manda mensagem no WhatsApp. Matheus, o meu namorado é assistente de uma professora da PUC lá de São Paulo, e aí eles estão organizando uma nova pós-graduação do Legale, só que falta gente para dar matéria de direito tributário, e ela queria convidar um nome novo de mercado, porque ela não queria os nomes que já estão batidos, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e eles perguntaram se eu conhecia alguém, na hora eu indiquei seu nome. ó. E eu falei assim, caraca, meu! Quase 10 anos depois, ela indicou o meu nome. E aí eu fechei com eles. Final desse ano eu vou gravar as 3 aulas de direito tributário. E assim, quando eles me mandaram a ementa, essa professora da PUC de São Paulo, ela, que eu não lembro o nome dela agora, que eu sou péssimo com o nome, Sim. ela me mandou mensagem e falou assim: Ah, você vai ter que dar tais aulas. Aí eu comecei a olhar tudo de tributação voltada para empresas digitais, Hum. plataformas de streaming e etc. Aí ela virou e falou assim: Você entende dessa matéria? Eu falei: Entendo. Então tá bom, não sei porra nenhuma dessa matéria. Aí eu peguei, eu comecei a debulhar isso daí. Comecei a ler artigo do IBDT, comecei a ler artigo de congresso, comecei a ver videoaula, comecei a ver uma porrada de coisa. Até reforma tributária para as empresas que fazem streaming, entendeu? Tudo, 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 tudo. Agora eu posso dizer que eu entendo. Mas quando eu fechei com ela, há um mês e meio atrás, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Mas eu peguei e falei, não, pode passar que eu dou aula com o maior prazer do mundo. E assim vai indo, entendeu? Então é a importância do nome. Zelar sempre pelo seu próprio nome, fazer seu nome ser lembrado, dar motivos para alguém lembrar do seu nome, seja em algum momento importante. Positivamente. Exato. Não é o falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Só falem bem de mim, entendeu? Basicamente, uma regra que eu sigo na minha vida. A maior parte das vezes, porque a gente não é perfeito. Eu quero que alguém que tenha contato comigo saia mais feliz. Um pouquinho, ela se sinta bem. É isso. Exato. Você vai fazer as pessoas se sentirem bem, elas vão lembrar de você. Exato, exato. Você tem que tornar todo o encontro agradável, não importa É, com quem seja. exato. Não importa com quem seja. É isso. E é aquela questão, né? Tem muita gente que pega e fala assim: ai, mas eu tenho medo do que vão falar de mim quando eu abrir o escritório. Gente, entenda uma coisa, sendo bem claro: vão falar de vocês. Você fazendo o que você gosta ou você fazendo o que você não gosta. Então, esse é meu lema de vida. Se for para falar de mim, que sejam falando de mim, de eu fazendo algo que eu gosto. Se for para falar de mim, eu fazendo algo que eu detesto fazer, que terrível que vai ser, porque já é chato saber que estão falando de você, mas se estão falando de mim porque eu gosto do que eu tô fazendo e mesmo assim continuam falando, que falem. Pelo menos eu tô feliz com a minha escolha, entendeu? Agora, se eu tivesse triste com as duas, aí o negócio fica complicado. É que nem eu, tem gente que fala, "Ah, você virou blogueirinha, saiu de multinacional, virou blogueirinha. Se eu não tivesse virado blogueirinha, a gente não teria tido essa conversa aqui, por exemplo. Deixa que me chama de blogueirinha. Me chame do que quiser, meu filho, eu tô nem aí. Gente, eu tô fazendo o que eu gosto, que é ensinar, conectando gente. Oxe, blogueirinha.
É isso aí, eu até falo, é isso mesmo, eu falo desse jeito. Nossa, agora eu tô muito blogueiro, vou começar a fazer publi daqui a pouco. Exato, e são coisas importantes. No final desse ano, por exemplo, eu nunca imaginei que eu migraria para essa área, mas o pessoal do marketing falou: precisa migrar para o mercado digital. Senão você não vai nadar na maré que estão os tubarões grandes. Eu falei, mas eu sou um tubarão gigante, eu tenho que nadar nessa maré. Você tá louco? Eu vou ficar fora dessa maré? Aí eu peguei e falei, tá bom. O que que eu preciso fazer? Não, você precisa bolar um material para ser vendido até o final do ano. Eu falei, tá bom, já sei o que que eu vou vender. Eu vou vender um material que eu vou explicar para advogados que estão entrando no mercado, como é o caso aqui, o que eles podem oferecer para os clientes de todas as áreas: lucro presumido, lucro real e simples nacional. Eu vou fazer uma lista de teses, uma lista de serviços, o que pesquisar dentro dessas empresas, porque querendo ou não, você abre o olho da pessoa que tá entrando nessa área. Cadê esse Entendeu? material? Já quero, já quero. Aí as parcerias, viu só? Mas é isso, é fundamental, e assim a gente vai, e assim a gente vai. É isso, gente. Olha que da hora, né? O Matheus, fala, gente. Ah, ele é sensacional. É, modéstia sua. É sensacional Eu vou, demais. vou dizer o que eu sempre digo: espero que não sejam só os seus olhos. Não, é sua energia. A Michelle, Que bom. todo mundo quer esse material, ó. Você já vai ter vários clientes aqui. Ah, que bom aí, ó. Não, mas, Você mas faz é, um gente, eu acho descontinho para quem for aluno da formação tributarista 10 óbvio, dias? óbvio que faço. No digital rola muito disso, viu? Coloca lá o cupom Verônica 10 e aí, Isso, e aí ganha cupom. desconto. Eu fui gravar esses dias, semana passada, eu fui para Campinas gravar num curso de outra pessoa. Fui lá, gravei uma aula, tudo parceria, gente. Digital tem muito É disso. É bom importante, para é ela, que importante. ela gosta do meu jeito, é bom para mim, que os alunos dela me conhecem. E E assim vai. Só para você ter uma ideia, depois que você fez a publicação com o meu nome no LinkedIn, eu acho que foram mais de 25 pedidos de conexão. ó, tá vendo? Entendeu? E isso é bom porque a gente consegue parametrizar não só que as pessoas pesquisam, mas ver a importância do nome que está divulgando a gente. Então, eu Sim, já fica aqui minha gratidão e já fica o feedback também que o que você está fazendo está dando certo, porque a gente vê que realmente dá certo porque você só mencionou o link do meu LinkedIn. As pessoas entraram porque elas quiseram, entendeu? Então, é isso. Eu é acho isso que aí. o que é feito com boa energia, com amor e com dedicação não dá errado nunca. Não dá errado. Falando em LinkedIn, ó, semana que vem quem vai falar pra gente é a Head de Tributário da Vela. Ela não vai falar de tributário, ela vai falar de comunicação para a carreira tributária. Ó, Fantástico. se quiser, Matheus, super Eu convidado, ia te falar mando o isso, eu ia link. falar isso agora. E na outra, conhece o Ângelo de Ângeles? Conheço e sigo no Instagram. No Ele é Instagram não, perdão, auditor no LinkedIn. ele é auditor Maravilhoso. estadual há trocentos anos. Ele é muito estudioso da reforma tributária. Eu nem acreditei quando ele aceitou vir conversar com a gente, sem ser essa semana na outra, mas eu vou avisando pelo WhatsApp, pelo nosso Telegram. Fique em paz. O, o que eu ia perguntar se você já trouxe é que eu sempre esqueço o nome dele. É o Adriano Subirá. Você já trouxe ele ou não? Não, mas eu vivo comentando as coisas dele. Eu acho que se eu chamar, ele topa. Não, eu perguntei porque no post que você publicou, que você mencionou meu nome, ele amou o post. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que eles devem ser amiguinhos. Então, provavelmente ela deve chamar ele para fazer esse encontro aí, porque Ele o é cara muito é fofo. uma sumidade do direito tributário, especialmente porque ele está dentro da Receita Federal e é um auditor bom. Né? Não é como alguns auditores mequetrefe que a gente conhece por aí. Ele é um auditor bom, ele entende de legislação e sabe do que ele está falando e o que ele está fazendo. E é bom você estar em contato, eu prometo que eu vou parar de falar, mas é bom você estar em contato com gente de todas as áreas. Não é porque você é advogado que você só tem que ouvir advogado. Você tem que ouvir auditor da Receita, você tem que ouvir juiz, você tem que ouvir procurador, você tem que ouvir auditor da Fazenda Nacional, auditor da Fazenda Estadual. Você tem que ouvir auditor de tudo quanto é tipo de lugar, gente. Auditor municipal, procurador municipal, todo mundo. Todo mundo vai te agregar de alguma forma diferente. É isso aí. E outra, auditor é a melhor coisa para você ouvir. O outro lado do fisco, gente. E, Eu e já ele tá te preparei explicando. uma. Já, vocês É isso tiverem mesmo. perguntas para o auditor que vai vir para o Ângelo, já faz. Mas eu já fiz uma pergunta para ele assim, né?
O que é que as empresas mais, é que ele refere em ICMS, né? O que é que as empresas mais erram em ICMS que poderiam evitar? O que é que o fisco presta atenção? Essas perguntas assim para, pô, o que é que o fisco faz do outro lado? Sabe? Exato, Bem prático. Eu falei para ele, não vem com teoria na conversa, não. É coisa prática mesmo. exato, exatamente isso. Vai vir essas pessoas, então, eu vou mandar o Subirá, ele, às vezes ele faz post, ele manda mensagem para mim para avisar. É gente boa, né? Eu coloquei notificação dos posts dele. Eu Caiu o ponho post também, a dele, minha. caiu a notificação do post dele, eu faço o post parecido e posto na página do escritório. Ele é sensacional. Ele Sensacional. escreve do jeito dele, eu escrevo do meu, mas porque ele tá sempre atualizadíssimo. Então ele publica uma atualização, eu vejo que é interessante para o tipo de cliente que eu atendo, porque não é tudo que ele publica que o meu cliente vai ter dor, entendeu? Então, por exemplo, atualizou o modo que você vai fazer, não sei o que lá no SPED. Pô, no momento eu tô atendendo só cliente do Simples Nacional. Se eu publicar isso, os caras não vão fazer a menor ideia do que eu É, tô nem falando. usa SPED. Entendeu? Aí você vai sempre se adaptando aí. É o famoso método camaleão, né? Cada hora você se veste de um jeito para se adaptar ao cliente que você está conversando. Mas vou chavecar ele, viu? Se ele topar vir aí, eu vou falar, ô, louco. Aí é legal, aí Aí é é muito top legal. eu subirá, né? Aí ele é maravilhoso. Gente, pensa que eu não vou chamando as pessoas aí. Tem que ser cara de pau. Se não for cara de pau, não dá certo. É. Matheus, Mas é mas isso. fechou, gente? Foi sensacional, não foi? Eu falei? Ele é muito gente boa, é a vida como ela é, sem firula. Matheus, eu vou deixar gravado para quem é aluno, tudo bem? Vai ficar só no Perfeito, fique em Hotmart, paz. não vou publicar no Não, nem. YouTube, nada disso. Pode publicar, é um favor que você faz para mim. Mas na Fique Hotmart em eu vou paz. deixar com certeza. Obrigada de coração. Meu, muito bom. Imagina que isso. A gratidão é toda minha de estar aqui. Para mim, também saio daqui tendo aprendido muito, porque toda troca de ideia é sempre muito, muito enriquecedora, né? Então, assim, vocês aprendem, eu aprendo, todo mundo sai um pouco mais inteligente e menos ignorante do que quando entrou aqui. Para mim, isso é o que importa. É isso aí. E mais feliz, né? Mais entusiasmado com o tributário, qualquer pessoa pode. Isso que eu E gostei vai da sua aumentando a mensagem. rede de contato. Vai aumentando a rede de contato. Quanto mais Exato. gente a gente conhecer, melhor é, entendeu? Porque às vezes um tributarista indica o outro, porque eu sou especialista em ICMS. Seu problema é de imposto de renda, eu conheço um advogado bom que trabalha com imposto de renda. Passa para ele, entendeu? Tá tudo certo. É isso aí. Tá tudo certo. Gente, vamos lá, que amanhã cedo eu vou para Cunha, né? Que agora eu Empreendedora. estou empreendendo em outras áreas, agora eu tenho que ir lá para Cunha para negociar o contrato que ainda não está assinado, inclusive. Eu só. A vida de, quem disse que a vida de advogado é fácil, né? É, vou lá conversar. Além de não ser fácil, é difícil. É, mas é legal, não vejo a hora de mudar para lá. Agora vocês Com vão ver, certeza. se Deus quiser, vão me ver fazendo live com os passarinhos. Maravilhoso. Maravilhoso. Um beijo, Matheus. Mas é Obrigado isso. de coração, Obrigado, agradeço o de convite mais uma verdade. vez e eu estou à disposição para todo mundo que precisar entrar em contato, viu? O meu arroba do Instagram vai mudar semana que vem, eu acho que vai ser o Matheus Oliveira Advogado, pelo que o pessoal do marketing falou. Então, quando eu atualizar ele, eu passo para a Verônica passar para vocês, porque, né, nunca se sabe se vai precisar do contato por lá ou não. Top. Tá Maravilha. certo? Um Então é beijo, isso. gente. Matheus, Obrigado, boa boa noite para todo noite. mundo. Amanhã tem mentoria daí, né? Com a parte técnica, depois podem trazer seus casos concretos também, certo? Tudo do mesmo jeito. Um beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.